Vamos brincar, ver se vocês entenderam. Queria um de vocês para me ajudar. Quem abre o microfone? Cadê Narinha? Quer me ajudar, Narinha? Quer Jean Pedro? Ou qualquer um de vocês? Qual é a raiz quadrada de 5? Eu estou fazendo uma conta e a resposta deu raiz quadrada de 5. Mas aí eu quero trabalhar esse número como se fosse metros e centímetros. Ora, não vou escrever 2,23, 60, 67. Isso é um valor da raiz quadrada de 3 que reticências nunca vai acabar, né? E aí? Como é que eu faço? Perdão, né? Eu tô falando raiz quadrada de 5, tem nada a ver, né? O raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 5. E aí? Eu só preciso deixar esse número com duas casas depois da vírgula. Então, qual a aproximação da raiz quadrada de 5? Eu vou observar quem é que vem depois do 3. É o número 6, concorda comigo? 6, ele é superior a 5. Ele é superior a 5, concorda? Se ele era superior a 5, eu acrescento uma unidade ao anterior a ele. Ao invés de 2,23, vai ficar 2,24. Essa é uma resposta aproximada. Tudo bem? Então a raiz quadrada de 5 aproximadamente é 2,24. Por que não 23? Porque depois do 3 vem o número 6. Tudo bem? Qual é a raiz quadrada de 3? Qual é a raiz quadrada de 3? 1,73205080. Deixa eu só ver quem chegou rapidinho. Itila. Tinha saído? Foi Itila, não tinha chegado ainda não? Então qual é a raiz quadrada de 3? 17380 e por aí vai, né? Aí eu quero deixar esse número com apenas duas casas depois da vírgula. Qual é a aproximação correta da raiz quadrada de 3? Eu observo quem é que vem depois da terceira casa. É o número 2. 2 é um número inferior a 5. Inferior a 5. Quando o número é inferior a 5, que eu vou cancelar a partir dele, eu simplesmente deixo o número que nem está. Então a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Porque depois do 3 vem um 2 e 2 é inferior a 5. Tudo bem? E se esse número a ser cancelado é superior a 5, estou cancelando a partir do 6, olha, estou apagando isso aqui tudo, passando a borracha. Se ele é superior a 5, eu acrescento uma unidade. Ao invés de 2,23, fica 2,24. Então observe o que acontece aqui na raiz quadrada de 7. Eu tenho 2,6457513 por aí vai, né? Tá aí tudo. Eu quero deixar com duas casas depois da vírgula. Então a raiz quadrada de 7 aproximadamente, ela é quem? 2,64 ou 65? Quem arrisca aí? Isso, muito bem lembrado. 2,60 e quem? E 4. Por que 64? Porque quando eu cancelo o 5, eu observo os dois lados da regra do 5. Se o anterior a ele for um número par, eu vou deixar ele que nem está. Então se eu estou cortando a partir do 5, eu tomo esse cuidado de olhar o anterior a ele. Se for par, fica que nem está. O que acontece com a raiz de 23? A raiz quadrada de 23 aproximadamente vai ser quem com duas casas decimais? 4, quem? 79 ou 80. Aí você observa, eu estou cancelando a partir de quem? A partir do 5. Eu olho quem é o anterior a ele. Quem é o anterior a ele é o número ímpar, concorda? Se é ímpar, eu vou acrescentar 1 a ele. Ao invés de 9, eu coloco 1. Depois de 9, quem é que vem? Não é 10? Então, depois de 79, quem é que vem? 80, né? Então, raiz de 23 é aproximadamente 4,80 ou 4,8, tanto faz, né? Bacana isso daí? Então, recapitulando. Se eu estou cancelando um número que é superior a 5, quem é que é superior a 5? É o 6, é o 7, é o 8 e é o 9. Se for um desses algarismos, eu sempre acrescento um ao anterior.
Ou seja, ao invés de 2,2,23, fica 2,24. Se esse número, olha a raiz quadrada de 3, se esse número for inferior a 5, eu estou falando de quem? Quem é que é inferior a 5? 4, 3, 2, 1 e 0. Tudo bem? Então, se é inferior a 5, deixa que nem está. 1,73 continua 1,73, cancela todo o restante. Se é inferior a 5, eu tenho um jeito de aplicar a regra. Se é superior a 5, eu tenho um jeito de aplicar a regra. E quando ele é exatamente igual a 5, eu observo o anterior. Se o anterior for par, eu vou deixar o número que nem está. É o caso daqui, ó. 2,64 permaneceu que nem estava. Mas se o depois do 5, que eu vou cancelar o 5, vier um número ímpar, eu vou aplicar a regra do superior a 5, que é acrescentar mais um. Ao invés de 4,79, eu estou cancelando a partir do 5, ó. Eu vou dizer que é 4, quem? Ao invés de 79, 4,80. Ficou claro, pessoal, a aplicação dessa regra de aproximação?